Boa noite, gente. Hoje a gente vai com o amigo Gabriel aqui, né, de Todos os Santos, falar um pouquinho mais sobre a relação dele com o tema de história do subúrbio e como isso tem envolvido muita gente ultimamente. Felizmente, a gente está tendo muitos novos colaboradores e pessoas que podem contribuir com a pesquisa e com a difusão da história do subúrbio para o Rio de Janeiro como um todo. Vamos lá com o Gabriel? Olá pessoal, meu nome é Gabriel de Azevedo Marasquim, sou professor de História, sou historiador e também guia de turismo. Eu sou o criador e administro a página do Instagram chamada Plenas Ruas, que é uma página destinada à construção, a uso não só de walking tours, né, como ferramenta de mediação, mas também como a construção do chamado turismo científico. E também sou um dos criadores do desenvolvido coletivo Engenhos de História, coletivo esse formado em 2020, idealizado em 2019. O meu olhar sobre os subúrbios ele começa a despertar a partir de três pontos básicos. Primeiro, na minha atividade enquanto historiador, onde eu fiz um mestrado sobre a construção da província do Rio de Janeiro, das estradas, dos pontos comerciais e econômicos da província do Rio de Janeiro no século XIX, e eu pude perceber que a construção de espaços de relacionamento, quaisquer que sejam, dentro da província do Rio de Janeiro, eles giram muito em torno da organização, da exploração do trabalho do homem pelo homem, e também para o estabelecimento de projetos de poder, de movimentação de classes sociais dominantes. E o segundo momento foi quando eu comecei a perceber isso em loco, né, fazendo trabalhos de campo e também fazendo walking tours enquanto guia de turismo no ano de 2018, a partir do ano de 2018, em que eu começo a perceber que a organização do turismo na cidade do Rio de Janeiro é uma organização que privilegia muito os espaços contados e valorizados pelas classes dominantes, né? Então, basicamente, centro da cidade e zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que são os espaços onde as classes dominantes se relacionavam, eram os espaços onde da intelectualidade, da formulação, enfim. E demais outros espaços não eram levados em consideração, ou se eram levados em consideração, eles eram vistos ou experimentados com tentativas muito fracas, né? De qualquer forma, o turismo no Rio de Janeiro é um turismo que está muito voltado para a questão de um turismo predatório, né? Está pensando no retorno financeiro rápido, está pensando em valorizar aqueles espaços que são espaços comuns, contados na memória da nossa sociedade, que é uma sociedade tão desigual. Então eu pude perceber que a cidade do Rio de Janeiro era, na prática, desigual. Até então eu só lia sobre isso, né? Então, somente com o olhar do guia de turismo, o olhar de historiador, que eu comecei a perceber que a coisa era muito mais complexa. E, por fim, foi a realização do curso sobre História dos Subúrbios, organizado pelo Rafael Matoso e por demais colegas e amigos dele, o qual eu participei como aluno, obviamente, fui conhecer um pouco, que isso foi o grande estopim, foi a grande motivação para que eu pudesse pensar em contribuições que eu poderia trazer para o subúrbio. Eu sou morador de Todos os Santos desde nascimento, passei uma boa parte da minha vida morando na freguesia de Jacarepaguá, mas agora retornei para Todos os Santos, então esse curso ele foi crucial para que eu pudesse compreender um pouco mais o meu lugar na sociedade, como é que eu poderia contribuir enquanto militante, enquanto cidadão, enquanto professor, guia de turismo, historiador, etc, etc. Então eu comecei a pensar em formas de contribuição e encontrei nessas formas de contribuição o uso do turismo como mediação. Então nesse mesmo curso eu propus ao Rafael e ele aceitou, a gente realizou um roteiro pensando e atuando no engenho de dentro, criamos laços, criamos contatos, eu particularmente, né, conheci pessoas novas, conheci novas formas de atuação, e no Viradão Cultural Suburbano, que aconteceu no Jongo da Serrinha em 2019, eu fiz a minha primeira apresentação de uma temática envolvendo o subúrbio, em que eu fui falar de história da ciência, vinculado a São Cristóvão, enxergando São Cristóvão como um grande polo suburbano de produção científica e que ele é muito ofuscado em virtude da presença de uma imagem de um bairro imperial por conta dos espaços nobiliárquicos que existiam ali dentro, né? Os espaços da nobreza, da aristocracia, do primeiro e do segundo reinado, né? do governo joanino também. E, por fim, nesse viradão cultural suburbano, fiz essa apresentação junto com o Flávio Braga e com a Raquel, né?
Mas naquele exato momento eu tive contato direto mais com o Flávio Braga, que depois a gente almoçou, conversamos, descobrimos que ele foi um morador do Encantado, hoje de Quintino, eu morador de Todos os Santos, e que ambos temos vontade de fazer algum tipo de atuação nessa região. Então, a princípio, a gente criou uma proposta de coletivo que se chamaria o Grande Encantado, mas conforme pessoas novas foram entrando, a gente foi mudando os nomes algumas vezes, até que chegamos nessa formação atual de membros do coletivo, que deliberamos que o nome do coletivo será Engenhos de História. Né? E, bom, é isso. Né? Espero manter diálogos com todos. Agradeço ao Rafael por essa oportunidade, ao Rafael Marcelo. E vamos lá, a gente se esbarra nas nossas militâncias por esses espaços, na valorização e divulgação da nossa identidade suburbana. Um grande abraço, um grande beijo a todos e todas.